Íamos para o estágio. Autocarro de Sport. Estava tudo já na caminhonete. Quem é o último a entrar? O presidente do Sporting, João Rocha. Sobe as duas escadas, está o senhor Malcolm Donaldson, um grande charuto, aqueles charutos de... aqueles coíbas. Sério. O Fernando Gomes namorava a filha do Sr. Pedroso. E então, há uma jogada. Não te avisei que ela lá à frente. Estou agora por namorar a minha filha, pensas que faz agora que eu quero. Ele disse isso? Tal e qual. Olá, tu está aí, o que é isto? Tu vieste há pouco tempo de Lisboa, mas vais já do mesmo comboio. Sim, senhor. Grande pinto. Grande Molduro, isto é uma coisa histórica. No teu tempo não tinha estas fotos? Já tinha. Já tinha isto? Já. As fotos acho que ainda não, mas o... Pois, anda cá. A distribuição... 2018? Não, porque isto é... Não, esta parte... Esta. Foi quando ganhámos a taça. A taça. O Aves. Aves ganhou a taça. Isto é um dia memorável Com certeza. na história do Desportivo das Aves. Com certeza. O último comboio do Catanga. Para aqui, para aí? Para aqui, para a central aqui? Cá. Já andas nisto há muito Já tempo. está, anda cá. Mas não, é nova esta versão é nova. Não é? Claquete, Sagrado Balneário com Ricardo Nascimento. Não partas isso. Ricardo, é naturalmente para nós um prazer ter-te neste programa. Tens uma história de vida e uma história e uma carreira diversificada por vários clubes por onde passaste. Este teu percurso começa pela paixão que tinhas pelo futebol. Sim. E depois, naturalmente, pela primeira equipa por onde começaste a dar os teus primeiros pontapés. Sem dúvida. Deixe-me também fazer aqui uma introdução e agradecer-vos o convite, e é para mim uma honra estar aqui perante duas ilustres pessoas do futebol, que acho que isso também é importante. O meu primeiro balneário é na rua, sou ali da Beira Rio, foi ali que eu comecei a jogar, a 2.500 a Casadela, que era assim que nós fazíamos, ali na rua, contra as pessoas da Ribeira, as pessoas da Calçada, nós da Beira Rio, juntávamos, que houve um incêndio muito grande ali no Cais de Gaia há muitos anos atrás, e o incêndio das cabos transformaram-se em campos de futebol, por isso dá para imaginar, com vidros lá no meio e pedras e pronto, e dava para fazer tabelinha e marcar golo. Eu era o mais pequenino de todos, e pronto, então a gente me ia chatear a casa para me chamar, mesmo eu com 7, 8, 9, 10 anos, já jogava contra miúdos de 15 e 16, e ganhava, e os 2.500 depois íamos para o cinema. Na altura o cinema era um ecrã um bocadinho maior do que tínhamos em casa, e assim, pronto, o meu primeiro balneário acabou por ser aí. É uma história fascinante, fugirmos dos carros, atrás das bolas, basicamente é isso, o meu primeiro balneário começa aí. Depois, um bocadinho mais a sério, eu fui treinar ao Futebol Clube do Porto, e no Futebol Clube do Porto fiquei nas captações do Futebol Clube do Porto, éramos 400 miúdos, 500 miúdos, com o Sr. Álvaro e o Sr. Carneiro na altura. Ficamos aí, tem uma história curiosa também, que fomos fazer o meu primeiro jogo, eu estava a treinar, ele chamou-me e fomos a Passos Ferreira. Ganhamos esse jogo, eu nunca mais vou esquecer disso, porque o miúdo que fez 3 golos levou um bolo com o símbolo do Porto, e para mim aquilo era tudo fascinante. Eu jogava na rua, Porto, como deve calcular, fantástico, e eu marquei o 4º golo. Eu não conheci miúdos de lado nenhum, e pronto, fui chamado, e a partir daí começa também eu já a participar num balneário, e pronto, e depois a perspectiva mais sénior, isso tudo, e vamos já lá chegar. Olha, e na formação do Porto foi onde tu tiveste o teu primeiro balneário a sério, digamos assim. Sim. A importância que isso teve para ti? Muita importância. E pronto, eu tive a sorte de ser um privilegiado e de também ter o dom. Eu tinha o dom para jogar futebol. E pronto, e de ter idade, mesmo na rua, e depois passando para o Futebol Clube do Porto, eu ganhava as taças do melhor jogador mais habilidoso, às vezes dos melhores marcadores, os torneios que o Porto ia fazendo na altura. A minha maturação veio um bocadinho mais tarde, então preteriram a minha situação, e ingressei no Leixões, e foi fantástico. Foi no Leixões, a nível de passar aquela passagem de criança para jovem adulto e depois para adulto, foi ali que eu aprendi, que me deram
todas as orientações para eu seguir a minha carreira de futebolística. O primeiro contacto que tu tens como sénior, qual é o teu primeiro balneário? O meu primeiro balneário é de Leixões. É o do Leixões? É de Leixões. Treinador? Treinador Manuel Barbosa, um senhor que foi jogador do Boa Vista. Meio campo, sim senhor. E lateral direito, também foi lateral direito. Fez um grande golo para o... Pois, com certeza. O senhor era muito bom jogador. No Benfica, Boa Vista... Não, Boa Vista, Benfica. Sim, senhor. Eu, claro, sou ainda do tempo dos bebés de Matosinhos. Essa tua fase já não vais apanhar. Mas apanhei algum destes senhores como treinadores nas camadas jovens. O senhor Raul, o Vaqueiro, o senhor Esteves e o Vaqueiro. Depois é o meu treinador nesse mesmo primeiro ano. O senhor Manuel Barbosa sai a meio da época e entra o Mr. Vaqueiro e o Mr. Vaqueiro tem uma oportunidade. E desse balneário, o que é que tu recordas desse tempo, desse primeiro balneário? O primeiro grande choque acaba por ser, quando eu vou para os séniores, é o privar com pessoas com responsabilidade. A responsabilidade, o que é? Homens casados, naquela altura Leixões estava a atravessar uma fase muito complicada e vamos começar aqui a contar aqui um bocadinho as histórias, que há uma história que toda a gente fala sobre a minha pessoa, que eu acho que o humor eleva-me. Não só a mim, acho que a toda a gente. Um dos primeiros grandes requisitos de nós próprios, nós nos conseguirmos rir de nós próprios, eu acho que isso é fantástico. Não sei se foi da rua, não sei se foi a educação que os meus pais... Eu sempre que ia no balneário, eu acho que o humor me elevava. Quando às vezes me enervava e chateava-me com o meu colega, ou vice-versa, obviamente, eu colocava o humor na situação. E a primeira história, eu recordo-me, o Leixões estava a atravessar uma fase muito complicada, a nível de salários. Imagino-me isto, 3, 4 meses... e com pessoas casados, com filhos. Nós também passámos por isso. Exatamente, obviamente. Repare, eu, sénior, para a primeira vez, eu morava em casa dos meus pais, e eu estava tranquilo, para mim estava tranquilo. Mas aquilo, houve uma altura que houve ali uma situação que houve mesmo uma quesilha muito grande. Os jogadores não queriam treinar, nós não queríamos treinar, chamaram o presidente, chamaram o diretor, e aquilo estava a haver ali... Não direi vias de facto, mas faltou. Frição. Um frição, obrigado, Mr. Boa gente. Um frição bastante caliente, ok? Eu disse, eu era um miúdo do balneário, ok, eu ia à seleção e tal, tinha um certo estatuto, mas era miúdo. E no balneário, quando nós somos miúdos... E então, ele disse, eu posso dizer alguma coisa? E logo, os mais velhos, meu, o que é? Normal, é a situação normal. E eu disse, eu gostava imenso que os senhores nos pagassem. Vejam também a situação, porque eu tenho neste momento uma banda de rock e gostava de dinheiro para comprar uns instrumentos. Pronto. Eu ao referir essa situação, o tal celema, a tal quesilha que estava ali a aproximar-se rapidamente ou vertiginosamente para algo que não ia correr bem. A malta ficou ali a olhar, isto quer ser maluco, este miúdo não bate bem, pronto. Mas passou um pouco... Começa a tua frase... Eu acho que sim, Luís, mas pronto. Depois é a interpretação das pessoas. Olha, e já agora, e depois acabou por cair algum? Algum, não, caiu e o Leixões cumpriu com tudo. Pronto, é um clube mítico, um clube histórico e fantástico, isso nem é para o caso, foi só para contar a minha primeira história, porque foi um facto, não é? Naquela altura não havia essa dificuldade, mas o Leixões é um clube em que eu devo muito. Depois do Leixões vem Boa Vista. Vem o Boa Vista. Exatamente. Vem o Boa Vista e o Boa Vista, pronto, era um balneário já completamente diferente. Outra dimensão. Era um balneário recheado de internacionais, um grupo muito forte, muito ali era para homens de barba rija. Aprendi muito também ali. Tenho, obviamente, também histórias daquele balneário, de pessoas que me ensinaram depois também a ver as coisas menos relaxadamente e com mais responsabilidade. Profissionalismo, e eu acho que percebi essa mensagem. Infelizmente no clube não tive sorte, porque a única vez foi o João Alves que me deu a oportunidade de jogar. Era o João o treinador? Ele foi durante 4 ou 5 jogos e à semelhança do Mr. Nicolau Baqueiro, quando assumiu o Leixões, pôs-me a jogar. Eu tive meio ano fantástico e o Boa Vista contratou-me a Leixões. Na altura eu não joguei, depois no segundo ano sim, é que um treinador, com todo o respeito, o Sr. Manuel José, que é
treinador que aprendi muito, apesar de, pronto... Também foi meu treinador do Guimarães. Fantástico treinador, muito conhecedor do futebol. Outros tempos, o treinador, aquilo que dizia era lei, como deve calcular. Com o Manel deves ter muita história. Sim, tem algumas. Um dia, com o Mr. Manel, na altura, eu usava o cabelo comprido, ok? E só por causa disso, usava o cabelo comprido, mais nada. Não gosto de noite, não é a minha cena, apenas gostava do cabelo comprido. Acho que não há mal nenhum nisso. Hoje os jogadores atuais naquele tempo também é normal. Hoje em dia... Têm cristas vermelhas e tatuagens e são autênticos atletas. Isso, a indumentária, ou se quiser, o visual... E ser diferente não é mau. Eu penso que não, mas se calhar fui um bocadinho prejudicado por causa disso, mas isso é o que é. Sou do tempo dos Beatles. Exatamente. Andava de cabelo comprido. Exatamente. Eu entro no balneário, aquele dia, por incrível que pareça, chegámos ali um bocadinho atrasados, e levava uma boina. Ok. Eu estava, o Mr. Manel todas as manhãs dava sempre as palestras dele, estava a falar, e eu aqui não tinha cabelo nenhum, ok? Tinha só o cabelo aqui e estava todo dentro da boina, ok? Assim, estava curtinho, não tinha cabelo. Tinha cabelo, mas não era... Pronto, estava mais curtinho. E então, eu entro no balneário, o homem para de falar. Atrasado, um bocadinho. 2 minutos. E então, o Mr. Manel olhou para mim e disse, olá, amigo, deste um manicômio. E eu disse, mister, eu acho que cheguei. Que não era, se calhar, muito engraçado, ou não é muito engraçado. Pronto, lá está. Tinha chegado ao manicômio. Não sei, se calhar. E ele? Não conseguiu dizer nada, obviamente, mas obviamente que depois, se calhar, fiz uns intervalados extras. Acabaste por desarmar com essa resposta que é... Mister, acho que sim, mas não sei se depois disso... Vieste tu? Não. Acabei de chegar. Obviamente que não, que ali era... E eu também sempre tive um comportamento sério e profissional, em todas as vertentes da minha vida, sempre me regi por isso, e com o Mr. Manel nunca lhe faltei ao respeito, por amor de Deus, a não ser que antes houvesse uma coisa que também eu poderia não gostar, mas eu nunca faltava ao respeito, apenas respondia com humor, que é mesmo assim. Mas um balneário não é um convento. Com certeza. E se houver um convento, há sempre cavalos, anões e gajas nuas. Tinhas alguém ainda com mais sentido de humor do que tu? Assim tão estapafúrdio, acho que não. Não é só... Não sei. Porque... Não sei. Havia lá várias personalidades. Tínhamos jogadores sérvios, albaneses, o Abasi, que também jogou no Benfica. Sim. Tínhamos o Alfredo, grande guarda-redes. Tínhamos o Luís, também outro grande guarda-redes. O Valente, que também tinha vindo do Porto. Tínhamos o Bobó, mais vale partir do que torcer. O Bobó, eu aprendi muito com ele. Eu vi o Bobó, ninguém me contou. Num treino, o dedo saiu para trás e ele colocou o dedo no sítio, no pleno treino, e continuou a treinar. E o Mr. Manel disse, mas é hospital, tens de ser operado, tens de pôr aí qualquer coisa. Ele, não. Quando acabar o treino eu vou. Isto são coisas que eu assimilei muito e tentei depois replicar durante a minha carreira. Por isso aprendi muito com essa equipa. Isso ajudou muito. Depois, no decorrer da minha carreira, infelizmente, não consegui ser solução, a não ser com o Mr. Alves lá nos 4 ou 5 jogos que ele teve ali no Boa Vista, isso já no meu 2º ou 3º ano de Boa Vista, em que o Mr. Alves comete a loucura de me meter a jogar contra o Inter de Milão. Na altura, Zanetti, o Blanca, o Djorkaeff, o Zamorano, o craque da bola. Aí, olha, o treinador era o Roy Hodgson. Roy Hodgson. Foi selecionador. Está no Crystal Palace. Exatamente. Newcastle e agora Crystal Palace. Perdemos 2-0 o jogo, porque o Inter tinha uma equipa brutal, nós vendemos cara o jogo. O Paulinho foi o que me marcou, o capitão da seleção inglesa. Sim, Negão, bravo. Um bicho. Não há jogadores maus. E então, eu acabei por representar muito bem. Repare, se não fosse um jogador que me cuidasse, que andasse a brincar e que não tivesse essa responsabilidade e que não aprendesse com os mais velhos e não quisesse também ser jogador de futebol, obviamente que o Mr. Alves, primeiro não me metia a jogar, mas ele ao meter-me sabia que eu também tinha capacidade e consegui fazer uma grande exibição, mas o senhor depois, o Mr. João Alves, passado 3 jogos, foi embora do clube e pronto, e acabei por não ter mais oportunidade de jogar no Boa Vista, mas é o que é.
Depois do Boa Vista andei entre empréstimos, jogo aqui no meu desportivo, No Desportivo das no Aves. Desportivo das Aves, onde fazemos uma época maravilhosa, onde temos um senhor que para mim ajudou-me muito, um senhor super culto, um senhor com uma educação acima da média, não desfazendo. O professor Neca ajudou-me muito na sua... E estou agora a ter flashes dele aqui no balneário, e eu aí onde está o mister. Na altura não havia estas coisas. Eu ainda apanhei isto assim, mas na minha primeira passagem aqui no Desportivo das Aves, lembro-me do professor Neca, com o seu estilo, dizer, vamos jogar um jogo contra o Felgueiras. O Felgueiras, na altura, uma equipa fortíssima. Era a equipa que tinha mais golos marcados a nível mundial dos campeonatos nacionais. E ele dá uma palestra e acaba da seguinte forma. Meus amigos, e nós não vamos jogar contra o Fiorentina. Vamos jogar contra o Felgueiras. Facto, 3-0 para nós. Não, o professor Neca tinha uma capacidade, uma interação muito acima da média. Ele tinha uma corrida divertida porque saltitava a correr. Isso Eu, aí. quando ele corria, lembra? Ele foi meu treinador no PAF. E ele a correr. Não era assim. O cavalinho do Rufino. Eu vou contar uma história, mas o professor Neca dessa situação. Então, nós estávamos a dar um treino, eu penso que o Sacarraça sabe, o professor Neca chegava, depois do treino de quinta-feira, não havia carrinhos nos treinos. Exatamente. Se alguém desse um carrinho, podes ir tomar banho. E jogava no domingo, mas carrinhos, a partir de quinta-feira, acabou. E então, na quinta-feira, estávamos a fazer o nosso treino de posse de bola, e ele sempre ali no meio, a dar indicações, ele sempre foi muito interventivo. E então, há um jogador, eu já não me recordo, confesso quem é que fez, tenta fazer uma viragem de jogo e acerta no estômago do senhor, do prof. Toda a gente logo ali preocupada, então... Foi mesmo no estômago ou foi mais abaixo? Não, mesmo no estômago. Mesmo no estômago. E o professor Neca tinha sempre aquele visual super cuidado, aquele cabelinho, eu acho que era brilhantina, eu não sei, naquela altura, evita ele ficar assim, no coisa, e nós todos preocupados, paramos praticamente de treinar. Professor, você está bem, não sei o quê? E ele levanta assim a cabecinha, aquilo tudo a reluzir, levanta a cabecinha assim. Segue! Foi muito engraçado. Quantos anos é que estiveste aqui? Eu joguei aqui em épocas desfasadas. Diferentes. Portanto, Então, e a etapa seguinte foi? Salgueiros. Salgueiral também. Maia, sei lá, do Salgueiral. Cá Salgueiros foi com quem? Com o Carlos Manuel. Com o Carlos Manuel. Foi o mister. Eu tenho essa vaga ideia. O Carlão, cuidado. O mister Carlos Manuel tinha uma particularidade. Mostrava como se faz. Porque era um jogador brutal. E então, de vez em quando, metia assim, trex. E eu ficava a olhar, caramba, eu também não era mau, estamos a falar de bater as faltas. Tu também batias bem. Ok, mas o Carlão, o Mr. Carlos Manuel era brutal, parecia fácil. Depois pronto, gozava-me, porque ele sabe, e acho que toda a gente sabe que eu gosto de fumar umas cigarradas, e gozava-me que ele também as come, não é? E ele gozava-me. Quando nós ganhávamos, essencialmente, tivemos também o azar no Salgueiral, que tivemos o último ano de Vidal Pinheiro. Infelizmente, que passámos a jogar no Estado do Mar, que não era objetivamente a nossa casa. Era a minha casa, por acaso, que é de Leixões, mas não era a casa dos Salgueiros e nós virámos essa época em primeiro lugar e posteriormente não conseguimos o objetivo de subir divisão. Mas na segunda, era na segunda liga. Sim. Pronto, e o Mr. Carlos Manuel, quando ganhava, essencialmente vinha atrás na caminhoneta a fumar o cigarrinho dele e era assim, queres dar uma passa? E gozava assim um bocadinho comigo, e eu ainda metia lá a boca e ele, está quieto, olha o respeito. Neste percurso ainda, Rio Ave, tiveste um leque alargado de treinadores e penso que no Rio Ave vais encontrar também, penso que é o Carlos Brito. É o treinador que marca a minha carreira, sem dúvida. A tua melhor fase, penso que vais encontrá-la fora do país. Sim, sem dúvida. É certo? A nível de mediatismo, sim. Não, de mediatismo e também até pela qualidade de jogo que davas no UFC Saúl. Sim, senhor. Portanto, Sim, senhor. Mas aqui, já falaste em vários treinadores, falaste de Manuel Zé, de João Alves, do Gustavo Neca, do Nicolau Baqueiro, enfim. Ainda falta o Caixa,
Sim, o Mister Carlos que ajuda, Bonito, que ajuda. Enfim, tiveste a elite sem dúvida, dos treinadores portugueses. Sem dúvida. Mister. Onde é que tu te sentiste, dentro desses clubes em Portugal, o momento alto da tua carreira? Eu não sei, eu não tenho muitos jogos de primeira divisão, infelizmente, e digo isto com mágoa. Tenho 100 e poucos jogos de primeira divisão e 80 vezes eu fui o melhor jogador em campo. Isto dito por colegas de profissão, e o Mister sabe que no balneário nós também falamos isso, por treinadores, por adeptos, por toda a gente e pelos mídias. Fico a pensar às vezes aonde é que eu fui, aonde é que eu podia ter ido, aonde é... O Mister não lhe consigo responder a não ser aquilo que eu fiz quando jogava futebol lá dentro do campo. Eu acho que aí foi inequívoco, eu tinha qualidade, opa, depois as oportunidades às vezes vêm, não vêm, depende às vezes do estado de espírito das outras pessoas. E nunca te chateaste com nenhum treinador? Chateei-me, mas sempre numa perspectiva, como é que eu lhe posso dizer, não juncosa, se quiser, porque eu respeito o trabalho do treinador, eu neste momento sou treinador, mas às vezes há feitios, há perspectivas diferentes, mas eu nunca, mal de má educação ou de má criação, a não ser que se virem para mim e digam, pá, vieste do manicômio, mas porquê que eu vim do manicômio? Se calhar cheguei. Percebe a ideia? Percebo. Eu senti-me injustiçado completamente, mas também lhe posso dizer que a minha conversa com o treinador não era bater no gabinete dele e dizer, mister, olha, porquê que... Não, era lá dentro no campo, eu tentava treinar ainda mais. Eu tinha isso na minha cabeça. Obviamente que quando joguei contra o Cristiano Ronaldo e contra o Manchester United, obviamente que empatámos 4-0, não é? Mister, mas no meu cérebro eu achava que podia jogar no Manchester United. Atenção, eu sabia que não, mas eu tinha essa vontade e esse querer e essa necessidade de jogar. Não foi pena o Mister na altura não me ter contratado para o Benfica. Não acreditam em ti. Já viu. Não acreditam em ti. Bom, mas isto... Nessa altura já lá não estava. Não, foi na altura que era o Mister Álvaro Magalhães e o Mister Trapattoni. E era o que estava lá o Petit. Isso é 2004. Sim, senhor, foi quando o Benfica foi campeão. Era o Petit, o Nuno Gomes... pronto, que eram meus amigos do futebol e acho que houve aí uma interaçãozita, mas pronto, acabámos depois pronto, acabaram por as partes não chegarem. Tu falaste do Álvaro Magalhães? Sim. Também foi o teu treinador? Foi, sim senhor, no Gil Vicente. No ano onde o Petit dele também já fez aqui o programa, onde ele diz que eu não jogava. Quem não jogava era ele. Eu é que disse ao Álvaro, mete o Petit a jogar. Porque o Petit... Ele fez 32 jogos e marcou 4 golos, eu fiz 28 ou 27 e marquei 6 golos. Nessa época que nós tivemos juntos, que é uma época épica. Que ficámos na história do clube, 5º lugar. E pronto, e o Petit, agora também falando aqui e respondendo à provocação dele, que eu não jogava. Não guardas nas costas, Petit, por amor de Deus. Estás a ver, Petit, estás a ouvir, ouves? Na primeira jornada eu tinha muita confiança com o Álvaro, na perspectiva pessoal, porquê? Porque o Álvaro jogou comigo. Na última época de futebol do Álvaro Magalhães como jogador, era o Mister Álvaro e o Tueba, que vieram do Benfica e também jogaram ali no Leixões comigo. E então, no primeiro jogo, nós ganhamos ao Campo Meirense 3-0, eu marquei o golo e o Petit não jogou. Ficou no banco, não sei se depois entrou, já não me recordo. Eu tinha aquela vontade com o Álvaro e o Petit é um jogador brutal, craque da bola. E eu com o Mister Álvaro, à frente de toda a gente, senhor treinador, quando estava pessoalmente, jogou comigo, Mister, permite-me um bocadinho aqui, então está tudo bem. Tratávamos por tu. Quando à frente dos meus colegas, nunca, sempre por senhor e treinador, e ele merece também esse respeito, que é um treinador fantástico. E então, o Petit não jogou esse primeiro jogo contra o Campo Meirense, nós ganhámos 3-0 em casa, no Adelino Ribeiro Novo, no nosso campinho enorme, ok? E então, disse ao Álvaro, a brincar, por amor de Deus, eu preciso ali de alguém que... O Petit joga tanto, mete o Petit a jogar, por amor de Deus, o Petit é craque da bola, Então, pronto, e a partir daí o Petit fez uma época... Ele e o Fangueiro, e o Carlitos, e o Guga, sei lá, todos eles, o Carlos, o Bessa, o guarda-redes, o Palecas, o Paulo Lopes, que é agora o do Benfica, o treinador do guarda-redes, nem sequer calçou esse ano. O Peter Rufai não calçou esse ano. Em relação ao Petit, podemos dizer que meteste uma cunha para ele jogar. Claramente. Assim fica tudo dissipado e não há dúvida. Eu vou contar a história do pontapé. Esse jogo é épico. Nessa início de tarde, isto tem uma história um bocadinho longa, eu era o melhor marcador do Campeonato de Portugal.
é de Zeco com o Jardel. Claro que quando acabou o campeonato, o Jardel tinha 40 e tal golos e eu tinha 6. Obviamente, mas nas primeiras 2 jornadas, caramba, pô, eu aparecia no Domingo Desportivo, na altura era o programa Jardel, Ricardo Nascimento, eu quero, melhor marcador, cuidado. Deixa-me jantar fora para ver se o pessoal que me conhece. Claro, exatamente, aproveitar a maré. Aproveitar a maré, estou a brincar, obviamente. Não tinha essa necessidade, aliás, nem gostava muito disso. E então, esse jogo é muito interessante que o Mr. Álvaro mete-me ao banco. Jogo em casa contra o Leiria. Terceira jornada do campeonato. Ok, antes de começar o jogo, paraquedistas, isto é loucura, paraquedistas a saírem do céu e a aterrarem no centro do estádio. O Mister a grupos, os paraquedistas caíram na bancada. Eu lembro-me desta, tenho uma vaga ideia. Partiu lá o coisa, mas não sei o que o jogo teve para nem se iniciar bem, tudo a chorar, tudo, meu Deus, com a mão na cabeça, e há um senhor que já com uma certa idade, devia ser o paraquedista-chefe, digo eu, a terra mesmo no centro, que estava uma ventania tremenda, pronto. E eu ainda falei que eu estava ali pertinho do banco e eles já estavam ali a arrumar as coisas, não sei o quê, esbaforidos, os senhores paraquedistas, e disse, os senhores estão bem e tal, não, está tudo, isto faz parte, uma coisa assim completamente fora da caixa. E eu, claro, sou uma azia de caraças que não estava a jogar, mas pronto, isso, já lá vamos. Já tinhas uma reni no bolso. Já lá vamos. E então... O Petit não fez o mesmo por ti? Não, é um escândalo. Você não gosta disso, é um escândalo. E então, mas também não foi preciso que eu desenrasquei bem a situação. 0-0 ao intervalo, árbitro Jorge Croado, um árbitro rigorosíssimo. Guarda-redes do Leiria, Batista, jogou aqui neste enorme clube comigo. Penalti, eu entro 0-0, o Álvaro, Ricardo, vai jogar, aquela coisa dele, ok, agora vou jogar, ok, eu vou-te mostrar, lá dentro, ok. 10 minutos de jogo, penalti a nosso favor. Eu peguei na bola, trex, guarda-redes para um lado, bola para o outro. Jorge Croado, alguém entrou na área. E eu olhei, ok. Segundo penalti, bola para um lado e o Batista para o outro. Top. Corro assim pelo banco, passo no banco do Leiria, passo no banco do Gil Vicente, o Álvaro com aquela coisa dele. E eu, ok, tal, não sei o quê. Porreiro, super. Ok, meio campo, vamos jogar outra vez. 1-0 para nós. 10 minutos do fim, o Casquilha cruzou uma bola, vamos mostrar aquelas coisas que acontecem, obviamente. E estava a inspiração, bateu-me naquela altura. Eu fiz um domínio orientado e sem deixar cair, encostei no set, mas um golaço top. Só de sentir-me, naquela altura, sabe, o Mister também marcou golos, o Zé Carrasa também. Um gajo sente uma cena muito especial mesmo. Aquela empolgação toda, e eu volto a passar para o banco do Leiria, e o Álvaro sai. E eu olho para ele, anda cá! Chega a ver dele e o Álvaro entra-me para dentro do banco, petrificado completamente, e eu, aquelas coisas, normal. Vamos para o meio campo, acaba o jogo. Balnear, o Álvaro cego comigo, porque ele bateu-lhe, ganhámos, eu fiz os 2 golos, mas ele bateu-lhe que eu tentei com um pontapé, qualquer coisa que passou-lhe na cabeça dele. Normal. E então, enquanto estávamos a tomar banho, o Rufai chega a minha ver, o Rufai tinha uma mão, mas ele era daquela tribo nigeriana, tudo cortado. O homem metia medo, A mão era uma pá de forno. O que é? Jesus do céu, aquilo era uma coisa que eu acho que dava para levantar um prédio, assim. Então, ele era mesmo muito forte e era duro, tinha um cabedal brutal. E então, o Rufai abraça-me e ele falava espanhol. Nunca visto isto em minha vida. E abraça-me e eu... A coisa está a ficar sem ar, sai daqui, meu. E ele, joguei com o Djalminha no Desportivo da Corunha, nem ele fez alguma coisa destas. E ele também tinha uma azia de caraças com o Álvaro não punha a jogar. Aproveitou logo ali uma coisa e eu fiquei fã número 1 do Rufai, e por isso que lhe vestia a farda e era o único que tinha essa possibilidade, porque se fosse outro alguém, ele virava a malta ao contrário. A baia do Peter Rufai. Claro, isto é claro. O Rufai também é engraçado. Uma vez estávamos na Madeira, num jogo, jogar contra o Marítimo, penso eu, e estamos a apanhar um bocado de ar fora do hotel. O tempo é sempre magnífico ali, fantástico, estávamos ali e tal, não sei o quê. Eu de certeza que estava a fumar um cigarro. E passa um rapaz de cor,
passa para lá, não sei o quê, e o Rufai estava a fazer não sei o quê, estava eu e ele, por sem querer, calhámos estar ali. O gajo para, olha para o Rufai, começa lá a falar um dialeto, que eu fiquei assim a olhar, porra, sério, beija-lhe os pés, beija-lhe não sei o quê, não sei o que mais, e eu, vamos lá, o Rufai, o que é que se passa? Estamos na Madeira, o que é que se está a passar? E ele, eu sou o príncipe lá da minha tribo e não sei o quê, e estes gajos veneram-me como um deus e não sei o quê, não sei o que mais. Eu se não me tivesse visto, te juro, não acreditava. O homem fez-lhe ali uma coisa e eu fiquei uma coisa incrível. Tiveste a jogar contigo um príncipe? Sim, é verdade. Não é fácil. Não era o senhor. Mais um. Mas o príncipe, o Álvaro não momento punha a jogar. diferente, pá. O Álvaro não punha a jogar o príncipe. Jogava o Palecas fez uma época. Acho que foi a grande surpresa do campeonato português nesse ano. Não pelo talento que ele tinha, mas não era o nosso guarda-redes principal. Aliás, o Álvaro foi buscar o Pedro Rufai, porque era um guarda-redes que nos dava garantias, obviamente, o guarda-redes Champions League, e o Palecas não deu hipótese a ninguém. Esse ano o Palecas fez uma época brutal, tirando o jogo contra o Sporting, que ficámos 1-1 em Alvalade. O Sporting, se não me engano, é campeão esse ano. Em que o Acosta esconde-se atrás dos placares, não sei se o Mister e o Sacarraça se recordam desse golo do Sporting, que o Acosta esconde-se atrás dos placares, o Palecas vai meter a bola para bater a bola, nós estávamos a ganhar 1-0 ao Sporting lá, o Sporting com uma equipa brutal, o João Vieira Pinto, Pedro Barbosa, André Cruz, Peter Schmeichel, uma equipa, Vidigal no meio campo, só craques, e então o Palecas vai meter a bola para bater, o Acosta esconde-se atrás do placar, saca-lhe a bola, 1-1. Foi. E esse jogo também tem uma história muito particular. O Álvaro outra vez tinha que... eu não gostava de jogar de alumínio. Depois inventaram as chuteiras mistas e não sei o quê, não sei o que mais, com alumínio e borracha, não sei o quê. Opá, a Copa Mundial... É essa? Era a minha bota. Era a minha bota, mister. E podia chover, não sei, eu não conseguia pôr alumínio. Não conseguia. Não estava confortável, ok? E então, eu jogava sempre de borracha. Opá, esse jogo em Alvalade, um jogo importante, nós estávamos bem, e o Sporting estava em primeiro lugar, se não me engano, uma equipa brutal. E então, antes, vamos para o aquecimento, ok? Viemos para o balneário, e toda a gente bater, faz aqueles... E o teu batimento era... Batimento, borrachinha. É de borrachinha. Chega o Álvaro. Deixa-me dar. E estava com o professor José Gomes, que é agora o treinador, está em Espanha, no Almeria. E então o Mr. Álvaro começa a bater mal porque borracha, nem pensar. E não sei o quê, e tu vais o quê? E eu virei-me para o Álvaro e para o professor e disse assim, mister, você está preocupado que eu estou de borracha? E eu não calco a relva. Eu ando por cima da relva. Tranquilo. Ele não espera essa resposta minha. Olha para o Zé. Olha para o Zé Gomes. O Zé Gomes olha para ele e dá-lhe um toque e diz assim, joga muito. Ele, pois é, joga muito. O gajo joga muito. Mas deixa-me dizer, mister, eu sei que o Álvaro tinha, e penso que tem um feitio especial, mas como treinador, ele foi dos melhores. A nível tático, a nível técnico. O treino em si era sempre um treino super divertido. Depois, pronto, ele tinha aquela não posso dizer loucura, louco sou eu. Vai, joga, essas coisas, percebe? A fibra, o querer, a garra. Mas depois passava isso, estava tudo bem, porque depois da situação do pontapé, ele ligou-me e eu disse, vai dar uma volta, e ele, vai tu, e está bem, vai tu, e não sei o quê. E depois ligava ao Zé Gomes. Ricardo, calma, está tudo tranquilo, continua, mas é fazer isso que a gente precisa de ganhar. E pronto, e os prémiozinhos do leitinho também eram bons. E havia ali uma empatia muito grande entre nós todos. Mas sem convivência. Sem dúvida nenhuma. E essa época foi épica. Nós estávamos todos com muita vontade, estávamos ali numa tenra idade do despertar para o futebol, se quiser, mesmo na situação do Petit, do Fangueiro, do Carlitos. O Carlitos tinha tido uma aventura no Atlético de Madrid, mas também depois acabou por ir para o Benfica, depois dessa época. O Pedro Santos foi para o Boa Vista. O Casquilha ainda jogou mais 4 ou 5 anos ali, capitão do Gil Vicente. O Bessa foi para o Guimarães, o Carlos foi para o Setúbal. O Guga, que depois foi para o Belenenses. Também brutal. Toda a gente conseguiu elevar os nossos... Eu próprio fui para o Montpellier, logo no ano seguinte. É verdade.
No Montpellier, o teu presidente, eu penso que era o mesmo. É o Messi. É o Nicoli? Perdão, o Nicoli. Sim. Faleceu o senhor também. Eu sei. Mas foi a grande alma daquele clube do Montpellier. Sem dúvida nenhuma. Tu ainda apanhaste o Valderrama, o Valderrama, Júlio César. Eu fui substituí-lo. Estás a ver? Exatamente. O Júlio César também. Sim. O próprio Laurent Blanc, o Cantona, jogaram todos ali. E eu conheço esse pessoal todo das festas. Depois o presidente, o Nicolai, gostava imenso de paella, então e karaoke. Sempre que tinha a oportunidade, lá convencia o pessoal das grandes figuras do futebol do Montpellier e íamos todos, juntamente com a equipa de rugby dele, que ele também era... Sim, porque aquela zona muito forte. No Montpellier, a mim, o que me aconteceu pessoalmente foi a tal convivência com os jogadores franceses, muitos africanos dos Camarões, titulares da seleção dos países. Apanhei o Roger Milá como diretor desportivo. Sim. Fantástico, um senhor, um gentleman, do melhor. Mas pronto, tive essa dificuldade de linguística e tive também a dificuldade futebolística porque eu fiz acho que 12 jogos no Montpellier e tive lesionado sempre de pancadas, que aquilo era uma coisa... Mesmo. No treino não. Jesus, eu sempre caneleiras, sempre. Vinha de Portugal, Boa Vista, Bobó a bater neles, caneleiras sempre. Os gajos não, meias de ténis. Exatamente. Mister, mas eram criminosos, pá. Eles entravam à bola. Olha, o Rudi Rio, o guarda-redes que depois foi para o Leão, o Marcelo Malvé, num treino, partiu-lhe a tíbia e o prânio. E então tínhamos lá um treinador que era apelidado, eu agora não me recordo o nome do senhor, que era o Petit Prince. Existia o príncipe, que era o Platini, e então ele era o Petit Príncipe, que era um senhor já que jogava tanto. Eu agora esqueço-me o nome do senhor, e ele dizia-me: Ricardo, tu sabes tudo de futebol, pá, tu tens sorte nenhuma. Foi o único sítio da minha vida onde eu fui assaltado, e Montpellier é uma cidade lindíssima. A minha família, olhavam para a minha família de cima a baixo, tipo... Não de uma forma interessante, não foi uma boa experiência, infelizmente, a não ser ao mais alto nível com o Nicolás, com o presidente, que era um dos gajos mais porreiros que eu apanhei de futebol. O Mister não sabe. Já uma história com ele? Tenho o avião particular, ele viajava sempre de avião particular, a equipa também, pá, e o homem, frio, sol, chuva, neve, calor, ele sempre de camisa, ele não tinha casaco. Eu, presidente, o senhor, a quarta riqueza de França, está cheio de dinheiro, sempre de camisa, não tem um casaquinho, quer, se quiser, eu posso facultar um casaquinho. E então, ele metia jornais por dentro da camisa. Ele disse: eu meto isto, assim eu não tenho frio nenhum, eu assim, por amor de Deus, estamos multimilionário, jornais por dentro da camisa. Jornais entre Sim, para não ter frio. Uma não boa experiência em Montpellier, mas depois... Vem a cereja no topo do bolo. É verdade, mesmo. Que é FCCO. Coreia do Sul. É, sim, senhor. E deve-se muito à minha pessoa nesse aspecto. Foi num jogo nos Arcos, no estádio do Rio Ave, e estava lá uma comitiva coreana, fiz lá uma jogatana e o coreano que estava lá, quero este gajo. Mas iam ver outros jogadores. Aquilo que eu gostava de ter sido aqui no meu país, fui-o a 14 mil km de distância, onde me deram todo o reconhecimento. Estarmos num estádio de futebol e existir bandeiras do teu país, no caso de Portugal, e tu olhares e tu és o único português. Eu não estava à espera, eu sabia que, e toda a gente me ligou e disse: Ricardo, vai para Seul, tu vais ver uma cidade cosmopolita, aquilo é brutal, não há criminalidade, não há nada é top. Deixa-me começar pelo fim. O último dia de Seul, eu vou embora, juntamente com a minha família, e estão, sei lá, 200, 300, 500 pessoas no aeroporto, aos gritos, a chorarem para eu não ir embora. Eu recordo-me de abraçar a minha mulher na altura e disse: eu não vim aqui descobrir nada da cura de cancro ou cura de não sei o quê. O que estão aqui a fazer? Só vim jogar futebol. É uma coisa, é um sentimento muito estranho. E as histórias em Seul é brutal, a nível cultural, a nível espiritual, a nível gastronómico. Foram experiências para a minha vida em que eu cresci muito como pessoa e a forma como eles trataram a minha família foi brutal. Isso é a minha única preocupação e foco, era jogar futebol. E depois, pronto, tentar, porque em Roma também ser romano, não é? E tentar também perceber a cultura deles e adaptar-me o mais rápido possível, porque eu é que estava lá. E como é que os teus colegas reagiam exatamente a esse teu destaque? Eu não deixei de ser quem eu era, então eu utilizava o humor e era um pouco assim. Por exemplo, nós entrávamos no balneário, sempre. Os mais novos são obrigados a cumprimentar os mais velhos e os mais velhos cumprimentam-se se lhes apetecer.
É uma coisa... O Futrás fez isso. É uma cena cultural. cultural. Então, os miúdos vinham, chegavam à beira dos mais velhos, paravam. Annyeonghaseyo. E o mais velho era assim. E eu, foda-se, o que é que se passa aqui? Mas era assim, era a cena deles. Porque é uma coisa muito importante. O cumprimento é muito importante. Então eu andava ali tranquilo e toda a gente me cumprimentava e os mais novos depois chegavam à minha beira, que aquilo era hilariante, era assim, Ricardo, smoke. Então fumavam um cigarro muito... Se o mais velho visse, aquilo era... havia problemas. Situação hilariante que tinhas passado. Mister, temos muitas. Vou contar uma com o meu querido amigo Franquinho, que também foi lá e jogou comigo no UFC Seul. Quando fomos fazer um comercial para a televisão, neste caso para a marca LG de telemóveis, fui eu, o Franquinho e o Nonato, que era o outro estrangeiro, e o Park Chu-yoon. O Park Chu-yoon é um jogador que era o número 10 da Coreia na altura, da seleção. Jogou no Celta de Vigo, no Arsenal, no Mónaco, pronto, teve uma carreira muito, muito interessante, ainda joga lá no UFC Seul, um miúdo espetacular, 5 estrelas, era das pessoas que eu melhor me relacionei ali na Coreia do Sul e tenho muitas saudades dele, porque ele é um miúdo fantástico. E então, ele era o epicêntrico da publicidade, da LG, muito perto da Coreia do Norte, num armazém, e então estávamos lá muitos figurantes e a história era o sonho, que era, nós estávamos todos num aeroporto, e eu, o Franco e o Nonato andávamos a fazer jogadas e montes de pessoas a passar no aeroporto, figurantes, aquilo, meu Deus do céu, e andávamos a fintar e não sei o quê, depois fazíamos pontapés de bicicleta e o rapaz estava lá a comer um hambúrguer no aeroporto e o sonho dele era ser jogador de futebol. E depois lá aparecia o telemóvel. Pronto, a história basicamente é isso. Para gravar aquilo foi praticamente um dia. E o Franquinho também tinha alguma dificuldade no inglês e eu, lá está, sou sempre um brincalhão nestas coisas e estava lá muita gente, coreanos, estrangeiros também, sem ser coreanos, de várias nacionalidades, a fazer de figurantes e essas coisas todas. E ia lá uns rapazes também, modelos, e esses sim modelos, foram lá e não sei, começaram a meter conversa, não sei o quê, então onde é que é? Sou da Alemanha, não sei de onde, não sei o quê, olha, eu sou jogador do UFC Seul, viemos fazer, tal, porreiro, não sei o quê, não sei o que mais. E este é o Nonato, o jogador, também já é brasileiro, não sei o quê, e este? O Franquinho, é ator pornográfico. Os gajos sempre passavam para o Franco, era... E eu, nenhuma nem duas. Só no final da filmagem, eu tive que dizer ao Franquinho, olha uma coisa, desculpa lá, eles estão a olhar para ti assim um bocado estranho, porque eu disse-lhes que tu eras ator pornográfico. Há 3 ou 4 horas atrás, e ele ficou, Ricardo, vai-te-mas a lixar. Uma experiência especial para ti, que não tenho dúvidas nenhumas que foi, Mundial Sub-20, 93, Sim. Num país fantástico, uma realidade completamente diferente, a Austrália. Foi o primeiro choque mediático da minha carreira. Foi estranho. Na seleção eu podia beber 10 Coca-Colas, que ninguém me dizia nada. No clube eu só podia beber água, e era se queria. E às vezes ficava na mesa dos mais velhos e pedia vinho, mas não era para mim, era para dar. Foi a parte mais mediática, ou melhor, o maior mediatismo que eu tinha tido até à altura. O Campeonato do Mundo, Sub-20, 93, Austrália, sei lá, tanta coisa bonita, o país maravilhoso. Penso que a nossa preparação não foi das melhores, porque fomos um bocadinho em cima do... E as expectativas eram elevadas? E as expectativas, porque tínhamos sido campeões em 89 e 91. Apanhámos seleções brutais, jogadores que... Apanhámos um Ghana, o Lamptey do Anderlecht, apanhámos um Uruguai, o Tudor do Juventus, a Alemanha, esse é o nosso grupo, a Alemanha, o ponta de lança, o Brasil não era do nosso grupo, mas era do Jardel. Era do Jardel. E calhámos o grupo da morte. Gana, Alemanha, Portugal e Uruguai. E lá está, a expectativa era muito grande e nós não tínhamos, se calhar, a capacidade que 89 e 91 tinham, embora tivéssemos ali meia dúzia de jogadores muito, muito interessantes e que também fizeram carreira no futebol português. Foi o que foi. Mas guardo com grande orgulho ter participado num campeonato do mundo pelo meu país, apesar de ter sido de júniores, neste caso de sub-20. Fiquei radiante com a experiência, obviamente. Olha, Ricardo, nós normalmente, como tu sabes, nesta nossa conversa,
acabamos sempre com histórias apoteóticas. Por isso, agora é acabar com aquelas histórias que se passaram e que foram muito fortes. Voltando dos inícios, eu tenho uma situação, eu andava sempre fardado a futebol com o Porto, quando era miúdo, e com uma bola debaixo do braço, sempre. E tinha um ringue lá perto. Pá, eu era miúdo, tinha 7, 8 anos, não tinha mais do que isso. E então, lá com a minha bolita e tal, meia dúzia de miúdos a jogar, e aparecem, pá, um pessoal um bocadinho com mais idade, já com os seus 15, 16 anos, opá, e com uma espingarda. Andavam lá aos pássaros, dinheiro no pinhal. Isto de chumbo. Exatamente, de chumbo. Pressão de ar. Exatamente. E então os bacanos vieram e disseram: olá, queremos jogar. Aquele choque, mais 5 ou 6 anos do que nós. E eu tinha a mania: vai jogar com a minha bola, não jogas, eu não te deixo jogar, tu és maluco, não jogas, tu és muito grande, não dá para jogares aqui. E ele: não lá, quero jogar, passa a bola, senão dou um tiro na bola. E eu: mas dás um tiro na bola o quê? Não dás nada, está quieto, está calado, não jogas. Então o gajo pegou, deu um tiro na bola. Deu outro tiro na bola. E eu peguei, armado. Puseste o... Pus o pézito à frente assim: olha, não dás mais tiros na bola. E o bacano... Deu-me no pé. Não sei se é por causa disso que eu tenho este efeito. É o direito. Espetacular. É o pé direito. E Brown. No Seul, sempre que nós íamos jogar, nós estagiávamos no Hilton, que é um hotel. No mínimo que não falta nada. E sempre, era sauna. Acaba o treino, sauna. Os coreanos, qualquer coisa é sauna. Mas a sauna... Com aquelas pedras pretas. Tudo, o mister tinha tudo. Nesse dia estava lá a equipa toda. E os coreanos estavam sempre na galhofa da sauna, os gajos, ao sítio, os gajos... De repente, deixo-te ouvir barulho e olho e um beijinho ao jogador. Então, de repente, começam a entrar aqueles bacanos que nós só vemos nos filmes, que têm aquelas tatuagens daqui até aos pés. Opa! E eu olho para os gajos, aquilo é lindíssimo. E eu também gosto um bocadinho assim de arte, de coisas assim diferentes. E eu disse: pá, a tua tatuagem, pá, isto é mesmo bonito, pá. Porra, sim senhora, pá. E fiz assim e tal, não sei o quê. E o gajo olhar para mim do lado, e eu: queres ver? A malta na Coreia, toda a gente, pá, gostava de mim e falávamos e éramos sempre na rua e não sei o quê, tudo tranquilo. E o gajo assim olhar para mim do lado, pá, entra-me um gajo de robe. Os outros já eram para aí 10 ou 15, todos tatuados. Um tira-lhe o robe, os outros 10 ou 15 chegam à beira dele, começam-lhe a fazer Anésio, a beijar-lhe os pés e não sei o quê, não sei o que mais. O Pedro Rufai lá da zona, e eu fico a olhar e entra o mate, o meu tradutor, assim de fininho: Ricardo! E eu: foi, pá? Vou fazer a barba, tranquila. Temos que sair. E eu: temos que sair. Onde é que estão os jogadores? Foi tudo embora. Não, meu. Estes gajos são da máfia coreana. Nós não podemos estar aqui ao mesmo tempo do que eles. Eu vou meter a mão no gajo. Ia correndo mal para o meu lado. Com risco de vida. E o meu trator, mais uma vez, salvou-me. Salvou o dia. Obrigado. Quando faz a maratona, acaba. Cansado, isto cansa, mister. Risco de vida. Fiz parte de uma equipa que joguei num jogo onde o teu pai acabou por marcar 18-1. Só para vocês terem noção, ele uma vez para o treino e diz-me assim, diante de todos os meus colegas: o que tu fazes aqui, fazias em qualquer equipa na primeira divisão. Claro, eu olhei para ele, os meus colegas tudo a rir, e eu também comecei-me a rir. E nós, açorianos, naquela tinha disse: esse gajo de continente vem para aqui dar tangas à gente, agora vou jogar na primeira divisão. O Salamanca tinha uma opção de compra para mim de 50 mil euros. Naquela altura, 50 mil euros, eu fazia a minha casinha nos Açores, que era o meu sonho. É verdade, era o meu sonho, era fazer a minha casinha nos Açores. E então com o César Brito: tu és maluco, pá, oxalá que aqueles gajos não aceitem. Vai falar com o Tony, tu vais para o Benfica, tu não vais ficar nesse clube, tu tens que ir para o Benfica. Foi a tua sorte. Paulitinha, o que quer? E eu disse: o que quer? Começava a pedir, ele disse: estás louca, né? Começávamos a falar: tenho um carro que era o meu sonho. Eu disse: qual é o teu carro? Era um